Amados, à medida que nossa consciência caminha em direção ao Uno, podemos compreender como a grande teia funciona. Se antes ela estava tão restrita, ao ponto de se sentir desconectada da fonte, agora o caminho da volta revela informações e conhecimentos maravilhosos. A percepção e a interpretação se tornam cada vez mais reais. Aos poucos, vamos reconhecendo que, de fato, nunca estivemos separados da fonte, onde tudo é um com o todo. Como um coletivo, em cada casa planetária há determinadas regras e normas de aprendizado. Todos estão dentro de um sistema dimensional que possibilita tal aprendizagem. Porém, como alma individual, cada um tem sua escolha que determina os caminhos pessoais que decide trilhar. Ao longo dos milênios, a humanidade da Terra teve essas opções e fez suas escolhas, tanto coletivas como individuais. Agora, o ciclo está finalizando. É hora de avaliar aquilo que foi aprendido. Como coletivo, a humanidade atingiu a frequência para uma quinta dimensional e por isso fará a ascensão de parte dela, juntamente com a transição deste planeta. Raramente acontece a sincronia entre a ascensão de um coletivo de almas ao mesmo tempo que sua casa planetária também faz sua transição. Esta é mais uma razão para que os olhos de toda a galáxia se voltem para a Terra agora. O amparo do alto é inimaginável para uma consciência que ainda está iniciando sua expansão, saindo da 3D. Mas temos a garantia de que tudo está indo maravilhosamente bem. A cada giro da roda, mais e mais massa crítica de consciências se alinha com o processo atual da transição da Terra e da ascensão de parte do coletivo de almas encarnadas aqui. Como dizem os arcturianos, não vemos em nosso radar nenhuma possibilidade do Armagedon acontecer no planeta Terra. Obviamente, alguns eventos ainda podem ocorrer em momentos pontuais, pois ainda há parte considerável da humanidade que escolhe o drama a fim de experienciá-lo neste final de ciclo. A escolha do drama e do trauma é uma opção individual. E por isso, essa alma estará dentro de uma zona de eventos onde ela pode experienciar, sem que aquelas outras que não fizeram tal escolha devam passar por aquilo que não escolheram. Isso explica alguns acontecimentos que ainda se pode observar no planeta Terra. Tais escolhas ocorreram no decorrer das últimas encarnações e elas precisam finalizar tais experiências. Mas nada justifica que almas encarnadas façam tais escolhas agora, pois não há mais necessidade disso. O que elas vibram em si é uma frequência traumática. E isso pode trazer, eventualmente, alguns eventos que possibilitam a liberação do trauma. O medo, a culpa, a raiva e outras frequências negativas, ainda vibrantes dentro de cada uma, trarão, por sintonia e afinidade, situações para limpar os porões da consciência ainda presa aos traumas. Esta é a razão pela qual cada um sente, de modo diferente, um evento que ainda acontece na Terra, como os conflitos pontuais, as catástrofes naturais, as pandemias e as crises de um modo geral. É preciso lembrar que estamos em tempos de transição e ascensão. Isso significa uma mudança jamais vista por aqui. Tanto é que a Terra nunca passou por uma transição deste porte. Estamos aqui para fazer tal experiência juntos com ela. Como coletivo e como individual, experienciaremos tal evento. Seremos os mestres ascensos do amanhã. Seremos aquela família de almas que levará tal experiência não somente ao nosso eu superior, mas para todos
os demais universos da imensidão cósmica. É hora de arrumar a sala e de limpar as gavetas, pois vamos deixar a velha escola. Um novo ciclo vai iniciar dentro de um mundo não mais de expiações e provas, mas de regeneração. Os aprovados estão felizes e ansiosos para um novo tempo, numa escola mais graduada. Deixarão parte dos antigos colegas, pois nem todos seguirão juntos daqui em diante. Essa troca também faz parte da transição. Mas não devemos nos entristecer por causa disso, pois ninguém é desamparado. O plano divino é perfeito em todos os seus aspectos. Mesmo assim, podemos demonstrar e colocar em prática nosso aprendizado até aqui. Podemos e devemos exercitar o poder da intercessão. Interceder em favor do outro que ainda precisa de coragem, de fé e de incentivo, pois a caminhada ainda vai continuar por um longo tempo neste nível 3D. Se ainda não temos a verdadeira noção de como será viver num mundo de quinta dimensão, quando seremos os novos mestres ascensos, como já escrevi aqui em textos anteriores, ao menos vamos treinando na prática maneiras de interceder em favor dos nossos irmãos que não nos acompanharão na nova terra. Sabemos que de lá poderemos dar o mesmo auxílio a eles onde quer que estejam, assim como hoje o fazem os mestres ascensos que nos amparam e ampararam na velha terra 3D. Então vamos, desde já, começar as práticas, mesmo que seja apenas na forma de intercessão. Há muitas maneiras de interceder. E como dizem os nossos amparadores, nenhum pedido honesto deixa de ser atendido jamais. Então façamos os pedidos honestos, justos e verdadeiros, baseados no amor incondicional, na justiça e principalmente desinteressados. Interceder em favor do outro sempre nos traz dividendos positivos, pois vai gerar créditos para aquele que intercedeu. No universo tudo é troca e não há nenhuma possibilidade de injustiça. Interceda sempre. O maior beneficiado ainda será você. Envie luz para as regiões em conflitos. Envie amor para as pessoas que ainda se comprazem no ódio e no mal. Envie coragem para aqueles que ainda se entregam ao medo. Envie energias de cura para aqueles que ainda temem pela saúde. Envie luz para aqueles que ainda permanecem na escuridão. Não estimule o medo, a raiva, a culpa ou qualquer outro sentimento de baixa vibração. Não divulgue notícias que levem as pessoas a sentir tais vibrações. Evite os conflitos, as discussões e o julgamento. Lembre-se de que você será um mestre ascenso em breve. Exercite o aprendizado nesta escola de terceira dimensão, pois ao ascensionar para a quinta dimensão, você será um mestre ascensionado. Certamente estará preparado para amparar os irmãos desta casa terrena, que ainda precisarão continuar seu aprendizado em outra escola, ainda na terceira dimensão. Ou seja, expiações e provas. Você está apto e autorizado a interceder em favor de tudo aquilo que ainda vibra em 3D. Você pode curar. Você pode criar. Você pode mudar uma situação de conflito para uma realidade de paz. Você pode acalmar uma tempestade. Você pode muito mais. Você criou a nova Terra, então acredite neste poder ilimitado. Você também é criador, pois o incriado disse, no momento que a tua centelha foi acesa: Ide e criai novos mundos, novas estrelas e novos planetas, pois vós também sois deuses. Não duvide do teu poder. Eu sou Vital Froze, e minha missão é o esclarecimento. Namastê.